Fala galera da UPA, tudo bem com vocês? Saudade de vocês já. Já praticamente há um mês que nós demos a última aula e agora estamos voltando. Muitas coisas aconteceram durante esse período na minha vida. Eu acredito que na vida de vocês também deve ter acontecido muitas coisas também, né? Mas estamos aqui de volta. Hoje, graças a Deus, já voltaremos com o culto ao vivo. Só para lembrar para vocês que o nosso culto acontecerá 2 cultos nos domingos, a partir de hoje. Um culto às 18 horas até às 19 horas para pessoas com mais de 60 anos de idade e famílias que tenham filhos com menos de 12 anos de idade. E a partir das 19h30 até as 20h30, o segundo culto para as pessoas que já não fazem parte do grupo de risco e famílias que tenham filhos com mais de 12 anos. Portanto, vocês, adolescentes, vocês podem participar do segundo culto, tá? Das 19h30 às 20h30, tá bem? Fica aqui nosso convite. Espero que vocês sintam no coração como a nossa aula hoje vai falar sobre isso. Eu já estou dando um spoiler para vocês da nossa aula, falando praticamente da nossa vida junto de Deus em igreja. Tá? Para isso, convido vocês para nós estarmos lendo na nossa Bíblia o livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos do 1 a 5, para nós darmos início. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Vamos estar orando? Abaixe suas cabeças, feche seus olhos para nós começarmos nossa manhã orando a Deus. Maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã de domingo, agradecendo, Pai, a Tua presença junto conosco, agradecendo, Pai, pois o Senhor promoveu em nossas vidas, Pai, transformações durante esse período de pandemia, onde nós pudemos aprender mais, Pai, sobre nossa convivência em família, sobre como é estar longe dos nossos amigos. E o Senhor nos deu condições, Pai, para que nós pudéssemos termos nossas aulas online, através do YouTube, no canal da nossa Igreja Betel. O Senhor nos deu capacitação, Pai, aos nossos professores, ao nosso pastor, para que nós aprendêssemos, Pai, a lidar com essa tecnologia. Agora peço, Pai, que o Senhor use de mim como instrumento Teu durante essa aula, para que eu possa, Pai, transmitir através dessa lição os Teus ensinamentos. Permanece conosco através do Espírito Santo, nos unindo, Pai, em comunhão. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Moçada, então vamos lá. Pegue suas revistas. A nossa lição hoje é a lição de número 8. Tá? Para quem não tem revista, eu mandei para vocês a lição, tá? Em PDF, está no grupo. Espero que vocês tenham utilizado. E agora participe conosco dessa aula, para vocês entenderem quem é o profeta Ageu. Ageu, ele deve ter nascido num período de muita alegria, porque a palavra Ageu, eu confundindo com Ageu novamente, que eu fiz uma brincadeira com a Márcia, quem era o profeta Ageu,
Ela falou assim, é o que toca o baixo com a gente na igreja. Não, esse é o Egeu. O profeta Ageu é o outro. A palavra Ageu quer dizer que veio com muita alegria, com muita felicidade. Então, o nosso profeta Ageu, provavelmente a família dele teve num período de muita felicidade. Vocês percebem, através dessa primeira parte que nós lemos aqui, que Ageu, ele exorta o povo a estar reedificando o templo. Não sei se vocês perceberam, vou ler para vocês o versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia. Vocês lembram que nós estamos estudando sobre a volta do exílio da Babilônia. A volta para casa. A volta, o retorno do exílio da Babilônia. Tá? Esses que retornaram do exílio, muitos deles, para vocês terem uma ideia, muitos deles tinham comércios lá na Babilônia, né? Muitos deles eram construtores, muitos deles tinham formado uma outra vida lá na Babilônia e sentiram no coração que a vida deles tinha que ser igual na Babilônia. E se vocês se recordarem comigo, quando o Nabucodonosor invadiu Judá, o que ele fez? Ele destruiu o templo. E que templo que é esse? Vocês lembram ou não? É o templo que Salomão havia construído. Lembre comigo que é um templo que tinha muitas riquezas. A rainha de Sabá mandou madeira para ele, mandou marfim. Marfim é aquele dente do elefante que fica para fora da boca do elefante. E aquilo lá vale muito dinheiro. Entendeu? Então, esse templo que o rei Salomão havia construído era muito valioso, era muito lindo, era cheio de ouro, era adornado com ouro. As vigas, as toras de madeira que faziam as colunas, elas eram envoltas, revestidas de ouro e pedras preciosas. Então o chão lá era um chão de pedra marmorizada, é um puro mármore. Não tem nem como explicar para vocês. A gente fala que mármore é essas mármores que a gente tem na cozinha, mas não tem nada a ver. Esse mármore que foi colocado lá é um mármore especial mesmo, um mármore tirado, né, por escravos em pedras grandes e foram colocados no templo, assentados no templo. Então esse primeiro templo era um templo muito fabuloso. E o que o rei Nabucodonosor fez? Saqueou esse templo, que vamos chamar aqui de primeiro templo, que é o templo de Salomão, e saqueou tudo. O que tinha de precioso ele levou. Inclusive, os metais preciosos que tinham lá, as taças, os cálices, os talheres preciosos que eram usados pelos sacerdotes para fazerem os cultos, os sacrifícios a Deus. Certo? Então o rei Nabucodonosor destruiu inteiramente esse primeiro templo. E quando eles voltaram para lá, para Judá, esse templo estava destruído. E o que eles falaram? Vamos lá pegar aqui o versículo 2 do capítulo 1. Esse povo diz: não veio ainda o tempo. Que tempo? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quer dizer, na verdade, eles estavam mais preocupados com si próprios, certo? Do que com a construção do templo, onde eles poderiam voltar a se unir, voltar a sacrificar a Deus, voltar a orar a Deus, voltar a aprender, certo? Então eles estavam de uma maneira bem preguiçosa, pensando em si próprios. Por quê?
como diz o nosso o versículo 4, o versículo 4 fala: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Vocês sabem o que é casa apainelada? A casa deles era feita de um tipo de laje naquele tempo. Então, apaineladas era um tipo de um forro, uma laje. Eu estou olhando para cima aqui porque aqui é forro, né? É laje, perdão. Aqui é laje, né? Então, ela é apainelada, é uma laje. Ela era bem rebocada, era uma casa bem acabada. Por quê? Porque eles tinham feito casas boas, porque eles vinham vamos dizer assim, a qualidade de vida deles que eles tinham lá na Babilônia era melhor. Por quê? Nabucodonosor, não sei se vocês lembram que eu expliquei para vocês, tinha levado eles lá. Por quê? Ele queria modificar a forma de pensar do povo de Deus, o povo de Israel, que era o povo de Judá, que tinha se separado, mas o povo de Israel, o povo que se chamava Israel, vamos dizer, naquela época, era a parte de cima, a parte norte, vocês lembram que nós aprendemos isso, a parte sul era Judá, mas vamos tratar como Israel. Então, Nabucodonosor levou eles lá com a intenção de mudar a cultura deles, para que eles se tornassem também parte da Babilônia. Não foi igual quando o povo estava no Egito. O povo que estava no Egito, eles já estavam, não sei se vocês lembram, que José trouxe eles no período de fome, né? O faraó permitiu que José trouxesse a parentela deles para o Egito numa época de fome, para cuidar deles. E o povo foi crescendo ali e morreu aquele faraó, e o próximo faraó que passou José, passou o próximo faraó, ele entendeu que o povo do Egito era iguais coelhos, proliferavam demais. Então ele escravizou o povo. Mas o rei Nabucodonosor não. O rei Nabucodonosor levou esse povo, tirou esse povo de lá. Para quê? Para pisar no rei Joaquim, mostrar que ele era maior que o rei Joaquim e que o povo de Judá tinha que servir a ele, a Nabucodonosor, certo? Então foram coisas diferentes. Ele trouxe o povo e tentou mudar a cultura. Lembra de Daniel? Vocês estudaram Daniel também esses dias. Daniel não quis. Daniel e seus amigos não quiseram participar da nova cultura, de uma nova mentalidade, né? Então esse povo que voltou do exílio já tinha essa nova mentalidade do que? Boa qualidade de vida, certo? Porque a Babilônia era rica. A Babilônia tinha, como eu falei para vocês, tinha uma excelente biblioteca, excelentes engenheiros. Esse povo que foi exilado, que estava lá, pensa comigo que são 70 anos, tá? Muitos dos mais velhos morreram e muitos novos nasceram lá. Tanto que não foram todos que estavam no exílio que voltaram para ajudar, para Jerusalém novamente. Muitos preferiram ficar. Tá? Se você ler Esdras, você vai ver essa parte. Tá? Então, eles preferiam ter uma qualidade de vida do que investir na construção do templo. E vamos lá. Acompanhe comigo no raciocínio agora, para ver se vocês compreendem. Eles voltaram do exílio para quê? Eles voltaram do exílio para servir a Deus novamente, porque eles eram os remanescentes. Deus escolheu-os como remanescentes.
E eles estavam pisando na bola novamente. Olha que povo de cabeça dura, né? Eles estavam pisando na bola, não esquecendo que o templo era o mais importante. Nós vemos também no capítulo 2, eu vou ler um trechinho para vocês aqui, só para nós, aqui nós estamos no início da nossa aula, nós já vamos entrar aqui no foco para a gente pegar. Mas já estou dando spoilers para vocês. No capítulo 2, deixa eu ver se eu acho que é o capítulo 9, versículo 9. Versículo 9 do capítulo 2. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não que o segundo templo fosse mais fabuloso que o primeiro templo, que o templo de Salomão. Era isso, vamos lá para vocês entrarem, para vocês entenderem. Era isso que eles estavam na cabeça, certo? Além da preguiça, além de eles estarem preferindo investir na boa qualidade de vida, eles achavam que nunca iam conseguir fazer um templo parecido com o templo de Salomão. Mas o que Deus queria não era um templo igual ao de Salomão. Ele queria um templo onde a glória de Deus iria se manifestar. Vocês lembram lá que no livro de Êxodo, Deus pediu para eles fazerem um tabernáculo? Vocês acham que aquele tabernáculo era feito de tijolos? Era feito de adornos maravilhosos, assim, de mármore? Não, era uma tenda. Tá. Ele pediu para que fosse uma madeira melhor, que aquela madeira fosse revestida de ouro, né? Porque ali estaria a Arca da Aliança. E o templo de Deus é a mesma coisa. Lá nesse segundo templo, é onde estaria a Arca da Aliança. Se você lembrar comigo também nos Evangelhos, não tem uma passagem que diz que o véu que separava o santo dos santos do templo se rasgou de cima a baixo? Então, porque foi feito dentro desse templo o local que seria o tabernáculo onde estava a Arca da Aliança. É onde morava a palavra de Deus. Porque naquele tempo não eram todas as pessoas que tinham esse contato. Na verdade, somente os sacerdotes podiam entrar naquele local. Tá? E eu vou contar para vocês já, acredito que vocês já devem ter ouvido, se não ouviram, vão ouvir agora. Esse véu que separava o Santo dos Santos, né, que já é do segundo templo, para fora do templo, era dessa largura. Era bem largo. Agora imagine, quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Lá só poderiam entrar sacerdotes uma vez por ano para sacrificar a Deus. E eles eram amarrados com uma corda e com um sininho, um sinete. É um sininho. O sacerdote era escolhido um sacerdote por ano, certo? Se Deus não se agradasse, aquele sacerdote era eliminado, certo? Então, se Deus se agradasse, esse sacerdote tocava a sineta e eles vinham puxando o sacerdote de volta. O sacerdote que Deus não se agradava do sacrifício, Deus matava, exterminava ele lá, ele não tocava, ele só puxava, ele só vinha o corpo dele. Vamos começar a nossa lição então. Quais são os pontos que nós precisamos ter nessa lição hoje? Eu gosto de focar nesses pontos que a nossa revista fala. Nós precisamos saber que o reino de Deus deve ser prioridade em nossa vida. Tá? Precisamos reavaliar e reorganizar nossas prioridades. Por isso que eu falei que era um spoiler que eu estava dando.
Nós precisamos ser gratos pela companhia de Deus, o ânimo e a força que Ele nos dá. E nós precisamos nos dispor a trabalhar na obra do Senhor. Galera, a adolescência é um período maravilhoso na nossa vida, né? Mas nem sempre esse período maravilhoso é tranquilo. Quando a gente é adolescente, nós descobrimos muitas coisas diferentes na nossa vida. Nós interagimos com várias pessoas. É aquele momento que nós começamos a aprender sobre a socialidade, né? Socialidade mesmo, né? Entre nós começamos a ter mais amigos, mais colegas, né? Nós conhecemos mais pessoas, ainda mais hoje que nós podemos interagir pela internet, né? Nós podemos conhecer pessoas de vários países do mundo, né? Porque ficou mais fácil. Mas nós também começamos a ter mais responsabilidades. Nós passamos a ter responsabilidade nos estudos. Alguns já podem trabalhar a partir dos 16 anos, né? E nós também começamos a definir metas para o nosso futuro. Que rumo que nós vamos dar para o nosso futuro, para a nossa vida? Nós teremos novas responsabilidades e novas escolhas. Mas você lembra qual que é uma palavrinha que eu gosto de falar até que o tio Ben falou pro Peter Parker no filme do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Paulo falou a mesma coisa na palavra, só que de outra forma. Quanto mais nos é dado, mais nos é requerido. Certo? Então, quanto mais responsabilidade nós vamos ter, mais nós mesmos vamos começar a nos cobrar. E mais o mundo nos cobra. Você já pensou, hoje, qual que é a sua prioridade nesse momento? Qual que é a sua prioridade na sua vida? Nós temos várias coisas, como eu falei, várias prioridades nas nossas vidas. Mas será que nós estamos dando a prioridade necessária? Durante essa aula agora, né, nós vamos entender qual que deve ser a primeira prioridade nas nossas vidas. Vamos falar um pouquinho de Ageu. Ageu, ele foi contemporâneo de Zacarias. Nós já estudamos Zacarias um pouquinho também aqui. Ele foi o primeiro profeta depois do cativeiro da Babilônia, tá? E sua mensagem foi endereçada a Zorobabel e Josué. Quem que foi Zorobabel? Nome estranho, Zorobabel. Zorobabel, ele era neto do rei Joaquim, né? Que foi o rei exilado lá. Não sei se vocês lembram, que ele furaram o rei, Nabucodonosor furou o olho dele. Ele era descendente, o rei Zorobabel era descendente do rei Davi, que, se vocês lembrarem, Judá continuou escolhendo os reis da linhagem de Davi. Tá? Zorobabel era responsável pelos assuntos civis diários da região, porque eles ainda respondiam para o rei da Pérsia que estava governando Babilônia naquele momento. Vocês lembram que o rei Ciro foi quem permitiu o retorno deles, do povo da Babilônia para Judá, para Jerusalém. E Josué, quem que é Josué? Esse Josué aqui, galera, não é o Josué lá que ficou no lugar de Moisés, não, tá? Esse Josué aqui, ele era um sacerdote, tá? Ele que cuidava dos assuntos eclesiásticos, dos assuntos religiosos. Licença um pouquinho com uma aguinha, que está seca minha garganta, né? Então, vamos só para a gente lembrar, então. Ageu é contemporâneo de Zacarias, né?
Ele também é mencionado no livro de Esdras, que eu já falei para vocês aqui agora. Tá? Ele foi o primeiro profeta depois do cativeiro da Babilônia, e sua mensagem foi endereçada a Zorobabel e Josué. Tá? Por quê? Porque Zorobabel e Josué deveriam incentivar aquele povo a tomar posse da mensagem de Deus. Como eu falei para vocês, o templo de Jerusalém ele estava em ruína, completamente destruído. O povo foi levado para a Babilônia, que ficou por 70 anos, como eu falei, até que o rei Ciro libertou. Cerca de 42 mil judeus voltaram para a região e começaram a reconstruir a cidade e o templo. Depois, se você tiver um tempinho, leia o livro de Esdras, que vocês vão entender bem essa parte. Tá? Que ali vão falar a linhagem das pessoas que voltaram. Tá? É um livro muito interessante para a gente ler, para você entender a história do que estava acontecendo. Tá? É muito bonito porque no meio daqueles destroços, eles encontraram a palavra de Deus. E eles ficaram lendo aquela palavra de Deus o dia todo e ficaram maravilhados com o que Deus dizia. Tá? A gente não dá valor, né? Nós temos a palavra de Deus aqui, nós temos a palavra de Deus no celular. Eu tenho, aqui atrás de mim, eu tenho acho que 2 ou 3 Bíblias também. Ali eu tenho mais uma que eu sempre deixo. Alguém que vem aqui no escritório e quer falar comigo, né? A gente lê a palavra junto. Então a gente não dá muito valor para a palavra de Deus hoje. E se você vê lá na Índia e na China, eles ficam alegres com fragmentos da palavra de Deus que eles encontram. E nós não damos valor porque nós temos a palavra completa aqui. Né? São algumas das prioridades que nós devemos ter. Né? Ler a palavra de Deus. Ah, mas eu vou ler a palavra de Deus inteira. Não, lê um capítulo por dia, 2 capítulos por dia. Pede para Deus te dar, através do Espírito Santo, a capacidade de vocês estarem entendendo o que está ali. Procura, normalmente a palavra de Deus que nós usamos, a Bíblia que nós usamos na nossa igreja, é a Almeida, revista e atualizada. Está até aqui embaixo, RA. Algumas vêm ARA, Almeida, revista e atualizada. Procura ter uma tradução na linguagem de hoje para você entender, com palavras mais atuais também. Leia a que a gente utiliza e leia a outra, para você estar entendendo o que está sendo falado ali. Às vezes tem palavras difíceis ali, né? Procura ter sempre um dicionário do lado. Mas vamos voltar para a nossa lição. Para reconstruir a cidade e o templo, começaram a aparecer muitas dificuldades. E o plano deles mudou, né? Como eu disse para vocês lá. Eles preferiram dar valor para as coisas particulares dele. O povo desistiu do templo e dizia que ainda não era o momento de restaurar a casa do Senhor. O povo deixou de fazer aquilo que justamente era a razão de ter retornado para Judá, quando eles foram libertados da Babilônia. Cada um passou a ter apenas o cuidado com a própria casa, com a sua própria residência, com o seu próprio lar. O rei Ciro morreu e o rei Dario assumiu o lugar dele. Mas o rei passou o segundo rei, né? E eles ainda não tinham mexido com a restauração do templo, com a reforma do templo. A casa de Deus continuava abandonada. Vocês sabem dizer para mim quanto tempo demorou isso, não? Desde que eles voltaram da Babilônia para Jerusalém? Vocês vão ficar abismados. Praticamente a idade de alguns de vocês, 16 anos. Olha o que é o desleixo, a preguiça, a falta de responsabilidade para as coisas de Deus.
16 anos eles deixaram de mexer. Pensa comigo que em 16 anos eles não podiam ter começado essa reforma e ter deixado esse templo bonito. Vamos lá, nossa igreja, nosso templo, do jeito que está ali, se eu não me engano, ele já está com acho que 15, 16 anos também, porque ele começou também com o templo pequeno, depois foi construído o templo maior, né? Se a gente, são 25 anos de igreja, né, constituída que nós temos. Se nesses 25 anos nós não tivéssemos feito nada, os nossos tios da nossa igreja, o tio Mário, o tio Carlito, o tio Elias, que já não está com a gente mais na nossa igreja, voltou para a Central. Se for falar, tem vários, né? Se eles não tivessem tomado para si essa responsabilidade, essa prioridade que eles deveriam construir o templo, o nosso templo da nossa igreja, Betel, eles estariam alugando aquela casinha ainda, que eu acho que nem existe mais, onde foi iniciada a igreja. É uma coisa triste, né? Em 16 anos você não ter uma prioridade. A prioridade ser somente você, né? Por isso que o nosso estudo está falando hoje. Vocês são jovens, vocês estão tendo responsabilidades e vocês têm agora que definir quais são as prioridades na sua vida. Eu vou até tirar esse S. Qual é a prioridade na sua vida? Certo? E vou falar mais uma coisa para vocês. Muitos de vocês lembram qual foi o último culto nosso presencial no templo da nossa igreja? Foi dia 15 de março, o último culto nosso presencial. Quer dizer, exatamente hoje, fazem 90 dias, 3 meses do nosso último culto. Deus nos exilou do nosso templo por 90 dias. Através de decretos governamentais, nós não pudemos ter cultos presenciais por 90 dias. Eu senti falta, eu espero que você tenha sentido falta e que hoje você retorne. Tá? Quer dizer, nós tivemos 90 dias, mas Deus nos deu formas de nós estarmos aprendendo, de nós estarmos participando de culto, né? Imagine se fosse isso nos anos 80, 90, né? Além de morrerem mais pessoas, eu acredito que se essa pandemia tivesse ocorrido nesse período, além de morrerem mais pessoas, nós não poderíamos ter cultos online, tá? Para você fazer um culto pela televisão seria muito caro, certo? Porque alugar um horário na televisão é muito caro, tá? A partir de agora, vocês vão começar a ver que muitas igrejas, vou colocar aspas, que tem canal de televisão ou que alugam horário de televisão, vão se quebrar e não vão ter mais esses horários, porque muitas pessoas que acreditavam nesses falsos mestres, né, nesses falsos pastores, como foi a nossa primeira lição, né, a gente falou sobre isso, eles vão acordar agora e vão perceber que a cura não vem desses pastores, a cura vem de Deus, né? No momento certo, tudo é no tempo de Deus. Então, a prioridade nossa é servir a Deus. Deus ficou descontente com esse povo, né? E o que ele fez? Ele enviou Ageu para trazer a palavra, trazer o recado dele, né? E qual que era o recado? O povo deveria rever a sua prioridade. O povo deveria ver que ele precisava acordar, precisava abrir os olhos e ver que precisava construir aquele templo, reformar aquele templo. Na verdade, ele tinha que reconstruir mesmo, certo? A palavra é reconstruir, porque
só tinha os alicerces ali, as paredes estavam derrubadas, né? E eles tinham deixado, né, a parte daquilo lá. A missão de Ageu era instruir o povo para a reconstrução. A palavra é essa mesmo, reconstruir. O templo, o que o templo simbolizava? O templo simbolizava a presença divina, a presença de Deus. Ao reconstruí-lo, o povo estava demonstrando que era atento e obediente às palavras do Senhor. Deus sempre manda profetas para aquele povo, né? Sempre precisa dar uma puxada de orelha naquele povo. Povo de cabeça dura. Né? E nós fazemos parte daquele povo e nós continuamos cabeça dura. Né? Muitos de nós, infelizmente, durante esses 3 meses de pandemia, vocês vão perceber isso agora no nosso retorno, muitos se afastaram de Deus. Muitos que ao nosso ver, estavam indo bem, começaram a fazer coisas erradas, começaram a postar no Facebook, no Instagram, coisas que não desagradam a Deus, né? Então nós precisamos rever isso, certo? Nós precisamos rever a nossa prioridade, e a nossa prioridade é o templo de Deus. Esse templo, tá? Que pertence a Deus, nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos cuidar do templo de Deus, que é a nossa igreja Betel, tá? Por quê? O templo simboliza a presença de Deus ao nosso lado. Nós precisamos cuidar desse templo. A gente sempre brinca no Facebook. A Márcia Barros, nossa professora, ela sempre posta, né, que durante a pandemia nós engordamos. Eu engordei nessa pandemia aqui, né, porque a gente fica mais preguiçoso, a gente ficou mais preguiçoso, né? Eu ainda procuro fazer minha caminhada, mas a minha esteira eu fiz poucas vezes. Agora eu voltei a fazer minha caminhada novamente esses dias, porque a minha vida parece que começou a sentar novamente, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estou morando aqui em Guri, né? Eu vou continuar na Betel, em nome de Jesus, mas eu estou morando em Guri, a gente precisou mudar para cá. Então foram várias mudanças, e com essas mudanças a gente acaba desleixando com a gente, né, o nosso templo. A gente precisa cuidar do nosso templo. E a gente precisa cuidar do nosso templo também na nossa igreja. A hora que vocês voltarem hoje à noite, que eu espero que vocês vão hoje no culto com suas famílias, cobre do seu pai, cobre da sua mãe, né? Cobre do seu avô, da sua avó, para vocês irem hoje. Vocês vão ver o que nós fizemos lá na igreja, o nosso conselho. Nós já demos uma boa modificada lá. Está muito bonito, tá? E vai ficar mais bonito ainda, tá? Como eu tinha falado para vocês, lá após a libertação do Egito, Deus ordenou que os judeus construíssem o tabernáculo, né? Quando a tenda ficou pronta, o Senhor desceu sobre ela e permaneceu ali para que soubessem da sua presença. Salomão construiu o templo e de modo semelhante também o Senhor manifestou a sua glória por meio de uma nuvem que encheu o templo. O que Deus queria? Era simples. Deus queria que o povo soubesse que Ele continuava sendo o mesmo Deus de antes e que seus objetivos não haviam sido mudados. Deus não muda seus objetivos, Deus não muda seus planos. Tudo permanece conforme Deus quer. Tudo acontece conforme Deus quer. Vou pegar com vocês também novamente a parte 5 lá do capítulo 1 de Ageu, só para a gente relembrar. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus manda considerar o passado daquele povo. Deus manda a gente sempre considerar o nosso passado também. O povo estava enfrentando muitas dificuldades, não sei se vocês perceberam. Por quê? Eles estavam passando fome. Eu acredito que eu li para vocês, está aqui. Não li, que é passar a partir do versículo 6. Vou ler para vocês, vamos lá.
Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O que é saquitel furado? É um saquinho furado. Quer dizer, o dinheiro entra e sai. Se a gente ler, uma hora que você tenha tempo, ou hoje à tarde, se você puder, leia Deuteronômio. Depois que você lê Esdras, leia Deuteronômio. O capítulo 8, do 11 ao 16, depois leia do 28, o capítulo 28, do 30 ao 40. Deus fala sobre... É pesado que eu vou falar para vocês aqui, mas ele amaldiçoa, mas depois, no capítulo 8 ele amaldiçoa, e depois no capítulo 28 ele abençoa. Quem quiser levar as coisas de forma errada, ele amaldiçoa. Quem fazer as coisas de forma correta, ele abençoa. E o povo, naquele período ali, ele estava enfrentando os efeitos disso, né? As dificuldades que ele enfrentava era efeito da maldição divina, decorrente da desobediência. Deus estava frustrando os esforços daquele povo por causa da indiferença, olha a palavrinha aqui, por causa da indiferença para com o tempo e a glória divina. Será que o que a gente passou agora, né, o que vem passando ainda, porque a gente não sabe, né? Se vai vir essa tal segunda onda, se não vai vir essa tal segunda onda, né? Se não é pela maldade do povo, que o povo vem... O povo é mau, né? O povo, infelizmente, o povo de Deus tem um coração mau, né? Será que não é efeito dessa maldade tudo que foi passado agora? Será que não é Deus mostrando para nós que nós precisamos rever nossa prioridade? Que a nossa prioridade qual é? A nossa prioridade é amar a Deus. Em primeiro lugar, sempre Deus. O primeiro mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente acaba esquecendo de amar a Deus, né? A gente coloca as prioridades em nossas vidas. Nós colocamos muitas vezes nossa família, para quem é pai de família. Muitas vezes nós colocamos nosso trabalho, muitas vezes nós colocamos nossos estudos, muitas vezes nós colocamos nossos namorados e namoradas acima de Deus. E não, Deus está acima de tudo, né? Se você amar a Deus, tudo mais vai ser acrescentado. Vamos lá, convido vocês para nós estarmos abrindo nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, versículo 33. Uma puxadinha de orelha para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos de novo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O quê? Lá no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Puxadinha de orelha. Enquanto está ardendo sua orelha, deixa eu tomar água.
O que Deus quer de nós é isso, que nós não vivamos ansiosos, nós confiemos em Deus. Tudo que nós precisamos, Deus sabe a nossa necessidade. Então não adianta a gente ficar inquieto. Nós precisamos sim ouvir Deus e servir a Ele. Depois que a Jeová deu aquela chacoalhada, puxada de orelha nele, no povo, lá no Zorobabel e Josué, a prioridade do povo mudou, né? Deus queria que eles olhassem para frente e ajustassem o foco deles. Que tivesse a prioridade certa, que fosse a reconstrução do templo. Daí o povo temeu ao Senhor e obedeceu. Muitas vezes nós achamos que nós não fazemos as coisas porque nós não somos capacitados para aquilo. Mas Deus capacita cada um de nós. Deus continua a nos dar a força necessária, a inteligência necessária. Se a igreja, o templo precisa de alguma coisa, sempre vai aparecer alguém que sabe fazer. Nós no conselho, quando o presbítero Abimael foi embora, não sei se vocês lembram do presbítero Abimael, quando ele foi embora, nós ficamos ansiosos. Nós somos homens ainda, né? Nós ficamos ansiosos por quê? O Abimael era aquele que ia lá e arrumava, precisava trocar uma lâmpada, o Abimael ia lá e trocava a lâmpada. As lâmpadas da igreja são altas, né? Ele era eletricista. Vou resumir isso para vocês. Então nós ficamos falando, nossa, e agora como que a gente vai fazer, né? Deus capacitou o pastor da nossa igreja, ele não tem preguiça, ele vai lá e troca uma lâmpada. Deus capacitou o Luiz, o diácono Luiz, que também mexe com essa parte também, elétrica. E se vocês verem, a gente está com, vocês não, acho que não perceberam, mas nós estamos com 2 internets na nossa igreja. A internet que é por fibra, que ela não está sustentando a gente fazendo essas lives. E capacitou o Luiz, que o Luiz o que fez? O Luiz mexe com a internet. Ele fez uma internet própria para a igreja só para isso, só para live, tá? Então ele puxou eu não sei dizer para vocês como funciona, mas essa internet vai lá, sai direto do servidor dele, já direto para a igreja, e só serve para isso, só para as lives. Então Deus capacita, né? Fala assim, puxa, você pode pensar assim, nossa, mas para que eu sirvo na igreja, né? A gente serve para várias coisas. Deus nos capacita para nós estarmos ajudando no louvor, para limpar a igreja, para dar aula na escola bíblica. Então, Deus tem capacidade para cada um de nós. Nós não podemos estar desanimados. O profeta, eu vou ler para vocês mais um versículo, não? Vamos corrigir novamente que eu tirei ele daqui. O livro de profeta Ageu são somente dois capítulos, então é fácil, ele fica entre Sofonias e Zacarias, é quase no final do Antigo Testamento, tá? Espero que vocês estejam com ele aberto. Então no capítulo 2, no versículo 9, o profeta vem e exorta o povo para que que tenha bom ânimo, não tenha desânimo. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta então consola quem comparava o primeiro templo, como eu falei para vocês lá, que ele era majestoso o primeiro templo, né? Com aquele templo que estava destruído. Alguns deles ficaram desanimados, pois sabiam que o novo templo não seria tão grandioso como o de Salomão. Eles não tinham recursos para isso. No entanto, eles deveriam ser fortes e trabalhar. A certeza da presença de Deus, a presença da promessa da aliança deveriam animá-los. E Ageu, ele não está falando que, vocês vão pegar aqui um trechinho.
Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que é essa paz? Vocês entendem já? Não? Compreenderam? Ali Ageu está profetizando Messias, profetizando Jesus, por meio de quem a glória do novo tempo seria maior do que a do primeiro. Então não tinha motivo para desânimo. Por quê? Porque aquele templo é o que receberia Jesus. Vocês lembram que Jesus várias vezes esteve naquele templo? Jesus foi várias vezes no templo de Jerusalém. Né? A primeira vez que ele foi, ele tinha 11 anos, e os sacerdotes ficaram maravilhados com ele lá, porque ele estava dando aula, né? Para eles ali. E ali ele foi, várias vezes. Né? Inclusive, ele foi julgado naquele templo. Mas isso aí o povo também começou a reclamar. Cadê as bênçãos? Né? Eles começaram a construir, e cadê as bênçãos? A bênção não vinha. Né? Depois vocês veem lá o versículo 10 a 19, mesmo capítulo 2. Mas por quê? Porque o povo ele tinha que aprender que o mais importante não era a recompensa, né? Eles precisavam ser fiéis, não fazer esperando a recompensa. Eles precisavam ser fiéis a Deus, né? O povo deveria aprender que o mais importante do que reconstruir o templo e oferecer sacrifícios é ter um coração reto diante do Senhor. Ao ser fiel, o Senhor devolve as bênçãos para o povo. Sendo eles fiéis a Deus, eles receberiam as bênçãos que lhe foram prometidas. Deus prometeu também, depois eu queria que vocês, não quero que vocês venham o profeta Ageu para vocês compreenderem tudo que eu estou falando para vocês aqui. Deus prometeu para eles ali que ele destruiria todos os templos e reinos dos povos, mas ele prometeu que iria preservar o povo dele, a raça eleita que somos nós. Tudo isso é uma mensagem de conforto para nós, né? E que nos passa segurança, porque Deus aponta para a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos. Na segunda vinda de Cristo, todos os reinos da terra vão ser destruídos, vão ser derrubados, e somente Cristo permanecerá. Nós temos de obedecer. Nós não podemos viver só por nós mesmos. Nós temos que confiar que nós temos que entregar nossa vida nas mãos de Deus, né? Porque muitas vezes a gente se afasta de Deus, mas Deus tem misericórdia de nós, e Ele mostra que a nossa iniquidade acaba nos afastando dEle. Mas Ele, através dessa misericórdia que Ele tem, do amor que Ele tem, Ele nos chama ao arrependimento. Nós precisamos compreender que Deus, através de Jesus, mostrou uma infinita misericórdia para conosco, né? E essa misericórdia se renova a cada dia. Todo dia que nós acordamos, que nós levantamos de manhã, é a misericórdia de Deus de nós. Nós precisamos estabelecer a nossa prioridade. Nós temos que ouvir Deus e colocá-lo sempre em primeiro lugar. Nem sempre vai ser fácil a gente obedecer, mas nós temos que seguir em frente e temos que ter certeza da presença de Deus ao nosso lado, no momento em que nossas pernas vacilarem, né? Nós recebemos de Cristo a promessa que Ele estaria sempre do nosso lado, né? Jesus vai estar sempre do nosso lado, né? Porque Ele venceu o mundo, né? Nós precisamos ajustar nosso alvo, né? Pense que um atirador de elite, para ele dar um tiro certeiro, o que ele faz? Ele ajusta o alvo bem certinho. E nós precisamos ajustar o nosso alvo. Nós precisamos ajustar a nossa prioridade, né? Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Tudo mais nos será acrescentado. Nós estamos chegando já no final da nossa aula, né? Nós precisamos aprender então, irmãos,
Galerinha, agora escute o que eu vou falar para vocês. Deus não nos pede algo que a gente não possa fazer. Tudo que Ele nos pede, Ele nos capacita a nós fazermos. E realizar a obra do Senhor sempre é um grande privilégio. Certo? Vamos de novo? Deus não nos pede algo que não possamos fazer, algo que é impossível para nós. Deus nunca nos pede isso. Sempre o que Deus nos pede é algo que nós podemos fazer e que Ele vai nos capacitar através do Espírito Santo. Nós já aprendemos isso também. E realizar a obra de Deus é um privilégio para nós. Deus nos alcançou, vamos de novo, Deus nos alcançou por meio de Cristo e requer de nós uma vida transformada. Isto tem a ver com uma definição de prioridade. As nossas escolhas falam muito sobre nós, por isso é necessário manter uma vida de amor e obediência a Deus. A única e possível solução para ter a prioridade correta é amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. Nossa prioridade é Deus, sempre. Vou ensinar uma coisa para vocês guardarem para o resto da sua vida. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Certo? Sempre, a regrinha nossa, que nós usamos no conselho e nós orientamos a nossa igreja, sempre é Deus acima de tudo. Sempre. Depois nossa família. Depois nossa igreja. E em sequência as outras coisas. Nunca nada irá nos faltar. Tá? Porque se nós seguimos esses três níveis, Deus sempre vai estar nos dando a sua atenção, o seu amor e a sua misericórdia. Então, eu espero que a nossa aula tenha chegado no objetivo dela, que seria saber que o reino de Deus deve ser a prioridade em nossas vidas, mas que temos sempre que reavaliar e reorganizar nossas prioridades. Nós precisamos ser gratos pela companhia de Deus, porque Ele nos dá bom ânimo e a sua força. E sempre estarmos dispostos a trabalhar na obra do Senhor. Não podemos ter preguiça, certo? Não podemos deixar passar vários anos. Fala assim, amanhã eu faço, amanhã eu faço, né? Amanhã eu vou na igreja, né? Eu preciso... Alguém fala para você, você precisa aprender mais sobre a Bíblia. Amanhã eu faço. O amanhã pode ser breve, amanhã pode ser hoje. E será que a hora de você sentar na frente de Jesus, você vai estar preparado? Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça de cuidar das coisas de Deus. Cuidar do seu templo, cuidar do templo material que é a igreja, né? Para a gente não confundir o templo ao templo Betel, né? Nós precisamos estarmos mais unidos agora, irmãos, nesse momento que nós voltamos. Nós ficamos 90 dias longe um do outro. Nós podemos voltar a partir de hoje, né? Não tenha preguiça de ir na igreja hoje. Vão ser 2 cultos e vão ser 2 cultos breves, porque nós precisamos fazer 2 cultos, tá? Mas uma coisa que eu queria pedir para vocês: se você não tem problema nenhum de saúde, certo? Que impeça você de ir no segundo culto, dê preferência ao segundo culto, tá? Se você não tem ninguém na família com mais de 60 anos, se você não tem nenhuma doença crônica que atrapalhe você, dê preferência ao segundo culto das 7h30, tá bom? Deus abençoe todos. Ainda estou com saudade de vocês, espero que eu veja vocês hoje à noite, tá? Vamos puxar nossas cabeças e vamos estar orando? Santo, santo, santo e eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela tua palavra de hoje, pela tua aula que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor que ministrou essa aula através de mim, Pai. O Senhor nos mostrou, Pai, que nós temos, Pai, que temos prioridade em nossa vida, e essa prioridade sempre é servir a Ti. Sempre o Senhor em primeiro lugar, Pai. Por isso nós
Te honramos e te glorificamos, Pai, através dessa oração. Oro também, Pai, pela nossa família, Pai. Que o Senhor ore por cada membro de nossa família, Pai. Por cada irmão, por cada filho, por cada neto, pelas esposas, pelos esposos, pelos pais, pelas mães, mesmo os que estão distantes, Pai. Que o Senhor abençoe nossas famílias, Pai, dando saúde. Que o Senhor coloque teus anjos acampando ao redor da nossa casa, Pai. E que o Senhor não permita, Pai, que esse vírus que está espalhado pelo mundo, Pai, venha fazer morada em nossas vidas. Que o Senhor nos dê saúde necessária. Também oro pela nossa igreja Betel, Pai. Que o Senhor sempre esteja, Pai, nos dando, Pai, a força necessária e a vontade, Pai, de estarmos cuidando do Teu templo, Pai. Para que nós possamos, Pai, ter onde nos encontrarmos contigo, Pai. Ainda mais agora com esse retorno, Pai, aos nossos cultos presenciais. Capacita, Pai, o nosso conselho da nossa igreja, Pai, que nós possamos sempre estar tomando conta e administrando, Pai, os dízimos e as ofertas que os nossos irmãos devolvem, Pai, para que nós possamos, Pai, estarmos cuidando da parte material do nosso templo. Tome conta de nós durante essa tarde, agora que nós teremos o descanso, o nosso almoço, e que à noite, Pai, tanto no culto das 18 e no culto das 19h30, nós possamos estar presentes, honrando e glorificando o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa tarde, um bom domingo, um bom almoço. Descansem, estudem agora à tarde o livro do profeta Ageu, que são somente 2 capítulos. Leiam também, se puderem durante a semana, o livro do profeta Esdras e o livro de Deuteronômio. Falei para vocês, tá? Deus abençoe vocês, galerinha. Um abraço e um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.